Olá pessoal, vamos então fazer agora a terceira parte da nossa aula aí sobre faringe, tá? E nós vamos falar sobre as cirurgias e as indicações de cirurgia nessa área. E vamos começar a projeção aqui. Bom, então a otorrinolaringologia é uma especialidade cirúrgica e a gente então realiza procedimentos. E nós vamos discutir alguns dos procedimentos aí que são muito frequentemente realizados ou são das cirurgias mais frequentes que a gente realiza no nosso dia a dia, tá? Que são as cirurgias de amígdala e adenoide, ou a amidalectomia e a adenoidectomia, tá? Bom, para a gente fazer o procedimento, a gente precisa primeiro saber quais as indicações que tem para esses procedimentos. E vamos começar primeiro aqui com as indicações da adenoidectomia, tá? Lembrando alguma coisa aqui sobre a anatomia que a gente já falou na primeira aula, a adenoide é também denominada amígdala faríngea e ela fica localizada na rinofaringe, ou seja, na porção mais superior da faringe, logo atrás da fossa nasal e acima do palato mole, tá? Então, essa é a tonsila faríngea. E a tonsila faríngea guarda relação também, além da coana, que é a parte final do nariz, ela tem relação também com o ósteo da tuba auditiva. Tá? Bom, qual então a primeira indicação que a gente pode ter do procedimento adenoidectomia? A gente pode indicar então a cirurgia quando existe uma obstrução mecânica que leva a uma obstrução da via respiratória, roncos e apneia. Aqui a gente tem um outro desenhozinho, nessa região é a adenoide, e aqui a gente tem uma adenoide ou tonsila faríngea hipertrofiada. Se ocorre uma hipertrofia mais acentuada, pode haver uma obstrução da coana, que é a parte posterior da faringe. A gente avalia esse evento com um exame radiológico ou com um exame de fibra óptica. Primeiro a gente vai discutir aqui o raio-x de Cavum. Tá? O raio-x de Cavum é um raio-x de perfil. E esse perfil vai ver a região aqui da rinofaringe. Então, no exame radiológico, a parte aqui da rinofaringe faz um contraste com as outras estruturas e fica esse espaço aqui mais escuro, que é a coluna, que a gente chama de coluna aérea. Então, aqui, nessa região da rinofaringe, essa coluna aérea está pérvia, ou seja, não tem nenhuma obstrução. Diferente dessa, em que a gente observa aqui um certo abaulamento aqui, e aqui a gente vê a coluna aérea para baixo aqui e acima. E esse meio aqui está obstruído. Então, existe aqui uma hipertrofia do tecido adenoidiano, levando a uma obstrução da via aérea. Aqui, então, está a obstrução, e aqui a gente vê a coluna aérea pérvia. Tá? Outro exame que a gente pode realizar é a nasofibroscopia. A nasofibroscopia é um exame realizado com fibra óptica
é simples a sua realização. A gente faz o exame no consultório mesmo, com uma ligeira anestesia local no nariz, um sprayzinho de anestésico, e a gente consegue visualizar bem não só essa região da rinofaringe, como todo o nariz, a rinofaringe, a faringe e também a laringe. Tá? Aqui temos um exame de nasofibroscopia. Então, após a anestesia tópica, a gente introduz a fibra óptica dentro do nariz. Aqui a gente vê o septo nasal e aqui o chamado corneto ou concha nasal. Esse aqui o inferior e este aqui o corneto ou concha média. Tá? A gente analisa a mucosa do nariz, como é que está, se está bem, se tem alguma secreção. A seguir a gente vai chegando ao final do nariz. Aqui então é a região da rinofaringe, tá? E aqui é o ósteo da tuba auditiva, tá? Então esta é a rinofaringe. Aí a gente faz uma curvatura da fibra óptica para baixo e vê as estruturas do palato mole, a base da língua, aqui a úvula, as pregas vocais, tá? Aqui a estrutura laríngea. Tá? Então a gente viu lá que a fibra óptica passou sem nenhum problema, então aquela parte da rinofaringe estava pérvia, não tinha nenhuma obstrução. Tá? Então aqui a gente está fazendo o exame completo, visualizando até a estrutura da laringe. Tá? Aqui a laringe em fonação. Abaixo da laringe a gente consegue ver até alguma coisa de anéis traqueais. Aqui a base da língua, a úvula. E aqui então a rinofaringe pérvia, o septo nasal. E agora a gente vai fazer a avaliação da outra cavidade nasal. Tá? Aqui mais resumidamente. O septo nasal, a concha média e a concha ou corneto inferior. Então, aqui a gente tem uma imagem congelada aqui da rinofaringe. Então, o septo nasal está aqui, a concha inferior, e aqui a rinofaringe livre. Tá? E aqui a gente tem uma adenoide hipertrofiada. O ósteo da tuba auditiva está aqui o palato mole, e aqui a adenoide hipertrofiada, limitando aqui a passagem de ar. Tá? Então, a primeira indicação que a gente tem de adenoidectomia, que é a principal indicação de cirurgia, é quando existe uma hipertrofia adenoidiana que leva à obstrução da via aérea. A segunda indicação que a gente pode ter com relação à cirurgia de adenoide é quando existe uma situação de otite média aguda de repetição, ou seja, a criança acaba tendo infecções de ouvido recorrentes. Tá? Lembre-se então que no final do nariz, logo atrás, na rinofaringe, a gente tem aqui o ósteo da tuba auditiva. Tá? E a adenoide está muito próxima. Às vezes pode ocorrer uma hipertrofia dessa amígdala faríngea ou adenoide que leve a uma obstrução desse ósteo da tuba auditiva. Tá? E o que é o ósteo da tuba auditiva? O ósteo da tuba auditiva liga a rinofaringe ao ouvido médio. Tá? O que é o ouvido médio? É a parte do ouvido atrás do tímpano. A gente tem aqui o ouvido externo
que é onde acumula cera, onde entra água, até essa região do tímpano, aqui o ouvido externo. E a gente tem o ouvido médio, que é uma cavidade dentro do osso temporal, que tem uma ligação com a rinofaringe aqui, que é chamado de tuba auditiva, tá? Então, que é o ósteo da tuba auditiva, né? E, eventualmente, a adenoide hipertrofiada pode levar a uma obstrução nessa região, que facilita a subida de germes aqui para essa região do ouvido médio e leva a uma infecção, que é chamada de otite média aguda. E, quando a gente vai fazer o exame físico da criança, a gente vê uma grande hiperemia e às vezes até um abaulamento da membrana timpânica, tá? Então a membrana timpânica que habitualmente ela é mais translúcida, semi-transparente, de coloração mais acinzentada, aqui está muito hiperemiada e congesta, tá? Então, se você tem um paciente, uma criança que está tendo otites médias de repetição, por conta de uma hipertrofia da adenoide, você pode indicar o procedimento cirúrgico. Então, a segunda indicação é a hipertrofia adenoidiana, que está associada à otite média aguda de repetição. Outro evento que a gente pode ter, com relação também ao ouvido médio, é a chamada otite média secretura. Bom, como a gente disse, existe a comunicação então aqui da rinofaringe pelo ósteo da tuba auditiva com o ouvido médio. E essa obstrução, às vezes, pode ser tão acentuada aqui que acaba não ocorrendo uma ventilação desse ouvido médio. Vocês vão ter uma aula especificamente sobre otite média aguda e otite média secretora, mas a otite média secretora ocorre quando se forma uma grande quantidade de líquido atrás da membrana timpânica. E essa secreção fica acumulada no ouvido médio, não é drenada para a rinofaringe, funcionando como um tampão no ouvido, ou seja, essa criança ou pessoa que tem a otite média secretora vai ter uma alteração auditiva, não uma perda auditiva, mas uma alteração por uma alteração da condução do som, que o som não conduz corretamente pela membrana timpânica para o ouvido interno, tá? Vai ter uma aula sobre otite média secretora, vocês vão entender bem isso e ver também como que a gente avalia, como que faz o exame audiométrico, tá? Então, na otoscopia desses pacientes, às vezes a gente consegue enxergar assim, secreção, tem bolhas de secreção aqui através da membrana timpânica, por transparência a gente observa, tá? Vocês veem aqui que não tem aqueles sinais inflamatórios, né? Não existe o sinal de hiperemia, de congestão, existe aqui apenas essas bolhas de secreção atrás da membrana timpânica. Então, essa outra indicação de adenoidectomia é a formação dessa otite média secretora por conta da obstrução causada pela adenoide hipertrofiada. E, finalmente, pela obstrução nasal constante pela hipertrofia adenoidiana, podem ocorrer sinusites de repetição. As cavidades paranasais ou seios da face são cavidades dentro dos ossos da face que têm ligação com o nariz, tá? Então, se a gente tem alguma obstrução nasal constante, de maneira semelhante à otite média aguda, pode ocorrer uma infecção dessas cavidades paranasais, que é a chamada rinocinusite, tá? Aqui uma imagem só para ilustrar de uma sinusite na região maxilar direita, tá? Então, essa é a última indicação de adenoidectomia, quando existe uma hipertrofia adenoidiana que leva
a sinusites de repetição. A gente pode realizar o procedimento cirúrgico de maneiras diferentes. A maneira tradicional é realizada através de uma cureta que a gente faz, uma curetagem desse tecido adenoidiano da rinofaringe. A criança está sob anestesia geral e a gente faz a palpação e remoção da adenoide através da curetagem. Tá? Existe uma outra maneira que também pode ser realizada a cirurgia através de um shaver, de um chamado shaver, que é esse aparelhinho aqui que ele vai como que comendo a adenoide, ou seja, ele vai virando aqui e vai aspirando os pedacinhos da adenoide. Tá? Então, ele vai pegando aqui a adenoide. Vamos ver como que isso funciona. Tá? Então, também, a criança aqui também está sob anestesia geral, está entubada. Aqui, a região da rinofaringe, aqui as duas cavidades nasais. Existe uma sonda em cada cavidade nasal para fazer uma melhor visualização, tá? Afastando um pouco a região do palato. Tá? Então, está aqui a exposição através de fibra óptica e a visualização aqui da adenoide hipertrofiada. Esse aqui é o shaver e ele vai agora começar a remoção da adenoide. Então é um procedimento relativamente tranquilo, não ocorre quase dor no pós-operatório e o paciente tem alta no mesmo dia e no mesmo dia já está respirando melhor, tá? Por conta da remoção dessa obstrução mecânica que estava ocorrendo nessa região. Vocês veem aqui que já está sendo removida a adenoide, já começa a aparecer aqui o septo nasal e as duas coanas. Tá? Então vocês observem aqui agora que já está bem liberado o espaço aqui para respiração. Então aqui está removendo o tecido adenoidiano, depois da remoção tem uma inspeção aqui das duas coanas, o septo nasal. Coloca-se um tampãozinho para ocorrer uma hemostasia local. Depois de alguns minutos se remove esses tampõezinhos e se observa se está ocorrendo algum sangramento e pode ser feita a cauterização local. Então esse é o procedimento chamado de adenoidectomia. Esse realizado com o shaver e agora está sendo realizada a hemostasia. Aqui colocado o soro de limpeza local, uma visualização final, alguma cauterização de alguma coisa, algum sangramento residual aqui. E o procedimento encaminhado para o final. E que diferente do início do procedimento, quando vocês observavam que aqui a gente não tinha visão praticamente de nada, só via a hipertrofia adenoidiana, agora a gente já vê aqui o final da cavidade nasal,
a parte caudal dos cornetos. E esse é o aspecto final do procedimento cirúrgico, tá? Vejam aqui, totalmente desobstruído. Esse, então, é o procedimento chamado adenoidectomia, tá? Então, vamos falar agora, na sequência, sobre as indicações de amidalectomia, tá? Então, a primeira indicação de amidalectomia, ou a indicação mais tradicional e formal de indicação de cirurgia, é a hipertrofia amidaliana que leve à obstrução mecânica, seja obstrução da via aérea, como seja a dificuldade para deglutição. Tá? Então, quando a gente vai fazer o exame clínico desse paciente que tem uma hipertrofia amidaliana, como que a gente vai analisar essa avaliação, como que a gente vai realizar essa avaliação da oroscopia, que a gente chama, ou seja, da cavidade orofaríngea. A gente vai observar aqui dessa maneira, né? Então a gente traçando 4 linhas aqui em direção do canto da parte lateral até a parte mediana, a gente teria 4 tamanhos de amígdala. Quando ela está restrita a 25% desse espaço, da parte lateral até a região mediana, a gente fala que é uma amígdala grau 1. Quando atinge até 50% dessa linha mediana, é uma amígdala hipertrofiada grau 2. Quando chega até 75%, grau 3, e quando está na linha mediana, um grau 4. Desse lado aqui a gente vê uma amígdala grau 1, tá? Então, simples. Grau 1 até 25%, grau 2 até 50%, grau 3 75% e grau 4 quando se encontra na linha mediana. Então, nesse caso aqui a gente tem um exemplo de amígdalas grau 4. Né? Vocês observem que da parte lateral até a linha mediana, toda ocupada pela amígdala. Tá? Então, nesses casos é óbvio que existe uma obstrução. Essa é a criança que tem dificuldade para engolir, que engasga com alimentos, às vezes até tem alterações do crescimento por conta da hipertrofia amidaliana, e também tem dificuldade para respirar, né? Tem roncos, tem síndrome de apneia do sono. Tá? A gente deve sempre ter o cuidado de avaliar corretamente o paciente, sempre com a língua dentro da boca e a espátula não atingindo a parte posterior da língua, para não desencadear um reflexo nauseoso. Aqui, aparentemente, a gente tem uma amígdala grau 2 e uma amígdala grau 4, mas na realidade é o mesmo paciente, sendo que aqui ele está numa posição confortável, sem desencadeamento do reflexo de náusea, e aqui com a náusea. Tá? Então, examinar calmamente o paciente. Então, a gente tem aí a primeira indicação de amidalectomia, que é a hipertrofia que leva à obstrução mecânica, que vai levar à disfagia ou obstrução da via aérea. Outra indicação da cirurgia de amígdalas é a situação em que ocorrem as amidalites de repetição. Os pacientes, às vezes, que apresentem processos inflamatórios infecciosos dessa maneira, 7 vezes em um ano ou 5 vezes por ano em 2 anos seguidos, acabam tendo uma indicação de cirurgia. Importante sempre avaliar esses pacientes
para ter uma indicação precisa do problema, para avaliar se existe mesmo essa infecção, de preferência você mesmo tratar essas infecções. Dessa forma, temos a segunda indicação de amidalectomia, que são as infecções de repetição. 7 episódios em um ano ou 5 episódios em 2 anos repetidos. A terceira indicação de cirurgia de amígdalas é o abscesso periamidaliano. Não simplesmente um abscesso periamidaliano, porque às vezes a pessoa que tem um abscesso periamidaliano pode não ter outro abscesso. Porém, se ela tiver 2 episódios de abscesso periamidaliano dessa maneira, ou como aquele que nós vimos na drenagem na aula anterior, ele vai ter então a indicação de remoção dessas amígdalas, porque o terceiro e quarto abscessos serão praticamente certeza que vão ocorrer. Tá? Então, a terceira indicação é o abscesso periamidaliano repetido, ou seja, quando ocorre mais de um episódio de abscesso periamidaliano diagnosticado, tratado e drenado. Outra indicação de cirurgia é a suspeita de neoplasia. Quando existe uma suspeita de neoplasia, como nesse caso, por exemplo, em que ocorreu uma hipertrofia amidaliana unilateral há pouco tempo, há poucos dias ou poucas semanas, começou a ocorrer uma hipertrofia desse tecido amidaliano. Isso é uma alta sugestão de um processo neoplásico, talvez um linfoma. Ou então, quando existe uma ulceração na amígdala, né, suspeita de neoplasia, a gente realiza o procedimento cirúrgico, que é a amidalectomia. A quarta indicação de amidalectomia é a suspeita de neoplasia. Finalmente, a gente tem a última indicação de cirurgia de amígdalas, que é a halitose. Alguns pacientes podem queixar-se para a gente com alterações do hálito, e isso pode ocorrer pelo acúmulo de resíduos nas criptas, ou seja, nos tuneizinhos que existem na amígdala. Cada amígdala tem de 15 a 20 criptas, ou seja, são invaginações do tecido, e quando ela sofre um processo de atrofia, pode haver uma dilatação desses poros ou dessas criptas e acúmulo de resíduo de alimento. E esse resíduo de alimento fica ali parado e pode levar a alterações do hálito nesse paciente. Então, a última indicação de cirurgia de amígdala é a halitose. Tá? Existem duas maneiras aqui também que a gente vai exemplificar da cirurgia. Uma delas é a cirurgia por dissecção, em que o paciente também é anestesiado, a gente faz uma incisão na região do palato. Aqui está fazendo incisão na região do palato, e a gente vai descolar a amígdala do plano muscular que ela está aderida, e a gente efetua a remoção da adenoide, da amígdala, desculpe. Isso é um descolador aspirador, tá? Esse aqui é o plano muscular que a gente vai descolando a amígdala, tá? Esse é o aspecto final, o vídeo está bem editado, do pilar amidaliano, que é a musculatura onde está situada essa amígdala. Outra maneira que a gente pode realizar a cirurgia de amidalectomia seria com um bisturi elétrico, ou nesse caso aqui um bisturi chamado Coblator, em que ele vai fazendo uma dissecção e coagulação da amígdala, bem semelhante à maneira anterior, só que daquela outra maneira a gente faz uma dissecção mecânica só.
Tá? Aqui vai descolando a amígdala também. E fazendo o descolamento da amígdala do pilar. Aqui é a úvula, né? Aqui é a língua. Isso aqui é um abridor de boca, né? Que ele retrai a língua e mantém a boca aberta para a gente fazer o procedimento. Aqui está descolando a amígdala do plano muscular. Tá? Então vai caminhando a dissecção e até o polo inferior, e aí ocorre a quisérese da amígdala. Aqui vocês observam que já está quase sendo retirada a amígdala. E aqui é o espaço onde estava localizada a amígdala, que a gente chama de loja amigdaliana. Aí pode ser feita aqui uma hemostasia local. No outro procedimento também a gente pode fazer a hemostasia, pode dar pontos nessa região. Tá? E depois de feita a hemostasia, a gente passa para o outro lado. Aqui o aspecto final da loja amigdaliana. Tá? Ops. Então, o resumo das indicações de cirurgia de amígdala e adenoide são: primeiras indicações de amidalectomia. A indicação principal de amidalectomia é quando a gente tem uma hipertrofia que está levando a uma obstrução mecânica, ou para deglutir, ou para respirar. Então, hipertrofia que leva à obstrução mecânica. As infecções de repetição, as amigdalites de repetição, 5 ou mais episódios em um ano, 7 ou mais episódios em um ano, ou 5 ou mais episódios ao ano por 2 anos seguidos. 7 episódios no ano, ou 5 episódios no ano por 2 anos seguidos. O abscesso periamidaliano após o seu segundo episódio. Tá? Então, abscesso periamidaliano após o segundo episódio. A suspeita de neoplasia e, finalmente, a halitose. Tá? Então, essas são as indicações de cirurgia de amígdala. As indicações de cirurgia de adenoide, tá? São, primeiro, a hipertrofia que leve à obstrução de via aérea, a hipertrofia adenoidiana que está associada à otite média secretora ou à otite média aguda de repetição ou as sinusites de repetição. Tá? Sempre lembrar que essas situações devem estar associadas à hipertrofia de adenoide. Podem existir complicações do procedimento cirúrgico e as complicações a gente pode citar como dor. Dor não é exatamente uma complicação, mas é inerente ao procedimento. Pode ocorrer sangramento, aí sim, uma complicação, que pode ocorrer desde o momento inicial, logo após o término da cirurgia, ainda na sala de recuperação, ou mais tardiamente, quando o paciente já está no quarto dele, ou até após a alta. Tá? Pode ocorrer infecção nessa região
E as complicações anestésicas e óbitos que podem ocorrer numa proporção bem pequena, mas são situações totalmente inesperadas, que podem ocorrer com qualquer procedimento. Tá? Lembrar sempre que é importante a avaliação pré-operatória. Essas crianças geralmente são todas crianças com boa condição de saúde, então os eventos de complicações mais sérias são raros. Esse é o aspecto de uma amidalectomia, em torno do 6º ou 7º pós-operatório, que forma essa camadinha de fibrina em cima da loja amidaliana que foi dissecada. E aqui o aspecto de uma região que está no pós-operatório com infecção. Observem que tem uma epidemia grande local aqui, tem essa região meio necrótica, e quando a gente examina, a gente observa um mau cheiro nessa região. Então, temos aí os dois aspectos, e eu queria que vocês guardassem, que é muito importante, essa situação das indicações de cirurgia, que é o mais importante para o sucesso do nosso procedimento. Dessa maneira, né, a gente vai continuar atendendo os nossos pacientes tranquilamente e a gente vai ter a alegria de atender as crianças, que nessa época não está dando para a gente mais fazer essas fotos, né? Mas dá saudade das crianças, e a gente, operando as crianças, tem uma indicação, pensando bem sempre nessas crianças como se fossem nossos filhos, ou nossos parentes, ou nossos amiguinhos, nossos vizinhos. A gente sempre vai tê-los como bons amiguinhos da gente, e a gente continua dormindo sossegado todas as noites, tá? Depois, numa segunda parte dessas nossas atividades, a gente vai discutir alguns casos clínicos, tá? E a gente vai aprofundar um pouco mais esses temas, da mesma forma que a gente pode ter também algumas dúvidas a serem esclarecidas. Obrigado e espero que tenham gostado. Tchau.